E aí, pessoal, vamos começar. O sistema aqui, de repente, deu um pane e eu tive que refazer tudo de novo. Bom, a gente vai agora falar sobre a última parte do capítulo 3, né? Que é o método de solução da equação de Poisson. A gente vai falar solução da equação de Poisson em forma que a gente já fez antes, certo? E a gente vai introduzir a solução da equação de Poisson na presença de imposições ao potencial na fronteira da região, certo? Então, deixa eu estabelecer o tópico de hoje, solução da equação de Poisson, né? A gente vai resolver. A questão agora, quando você tem carga espacial, volume de carga, e imposição, né, para o potencial na fronteira da região, certo? Algo que ele não fez até agora. A gente sempre fez imposição ao potencial e sem carga espacial, né? Certo? Sem carga de volume, né? Então é isso que a gente quer ver. Então a gente vai, nesse curso aqui, aprender a resolver em algum caso específico, né? Tem alguns casos que poder resolver, a gente vai fazer só um caso, que as interfaces são planares, né? Usando o que a gente chama de método das imagens, né? Eu gostaria de lembrar a vocês que a gente já resolveu, em alguns casos, a equação de Poisson, né? Então, a gente já resolveu a equação de Poisson sem imposição ao potencial na fronteira da região. Vou comentar aqui alguns casos em que a gente pode resolver de forma analítica, né? A equação de Poisson, né? E a solução analítica, certo? Que é uma equação diferencial, né? Então a gente pode resolver analiticamente, certo? Só lembrando, né? Se você tem um meio homogêneo, né? Linear, homogêneo, isotrópico, né? O potencial é governado por uma equação diferencial se existe carga espacial, ρ, né? É a equação de Poisson que é Laplaciano de φ menos ρ sobre epsilon, onde epsilon é a permissividade do meio agora. Então a sua carga está imersa no meio homogêneo, tá certo? De permissividade epsilon, né? Deixa eu botar aqui uma... Isso aqui é a sua região de interesse, tá certo? Você tem a carga de volume, né? Carga espacial ρ, e o meio de imersão é epsilon, tá certo? E essa região, na realidade, é ilimitada. Quando a região é ilimitada, né, essa fronteira assume todo o espaço, né? Nós sabemos que o potencial pode ser calculado por integração. A solução dessa equação é uma integral, que vocês conhecem, certo? Potencial no ponto x é igual a integral, né? No volume de carga, tá certo? dV', né? Densidade de carga no ponto x' sobre 4π a permissividade do meio homogêneo, que é epsilon agora, certo? Não é epsilon zero mais. Tá? Se o meio é totalmente permissividade de epsilon, você pode resolver diretamente isso aqui. Essa, na realidade, é a solução dessa equação, assumindo que a densidade de carga está imersa numa região infinitamente extensa de permissividade epsilon, certo? Então a solução é essa. A gente pode resolver a equação diferencial isoladamente, ou pode resolver essa integral, é a mesma coisa. Tá? Eu fiz um exemplo, aulas anteriores, em que nós tínhamos aí, por exemplo, né, uma esfera de carga, né, de raio A, certo? Densidade uniforme, por exemplo, ou densidade variável com a distância, certo?
Porque aí é um problema em que o potencial depende de uma variável só, fica mais simples. Onde, digamos que a densidade é rho zero, né? Como é que a gente resolveu esse problema? A gente falou, bom, aqui é vácuo, carga espacial no vácuo, pulveriza o vácuo com carga com densidade rho zero. Aqui fora não tem carga, a permissividade também é epsilon zero, certo? Então a gente resolveu esse problema sabendo que o potencial depende só da variável R, né? Certo? E o Laplaciano de Phi reduzia-se, né, a algo do tipo 1 sobre R2 DDR, né? R2 dφ dr. E a equação era essa operação diferencial igual a rho zero, né, na região interna, certo? Ou igual a zero na região externa, né? Então nós falamos também que a gente precisaria então de duas funções separadas e resolver duas equações diferenciais. Uma equação homogênea, que seria a equação Laplace. Isso aqui está errado, né? É menos rho zero sobre epsilon zero, né? Certo? Que seria a equação Laplace, né? E a equação Laplace aqui fora e aqui dentro a equação de Poisson. Então você teria meio 1, né? 1 sobre R2 DDR, né? R2 dφ1 dr igual a menos rho zero, né, no caso, sobre epsilon zero, né? E a outra equação é semelhante, só que era 1 sobre R2 DDR R2 dφ2 dr igual a zero, né? Você tem duas soluções. Nós sabemos que a solução dessa equação, a gente já resolveu isso antes, né? É função inversa, mas é uma constante, né? Então, φ2, a solução da equação homogênea esférica, né? 2 igual a, chamar a constante 2, né? A2 sobre R mais B2. E essa aqui tem que integrar, né? Certo? Multiplicamos os membros por R2, né? E você tem a função R2 aqui, que aparece, né? Integra uma vez, você vai dar R3 sobre 3, né? Certo? Depois vai dividir por esse R2 aqui. Então, você teria R2 dφ1 dr aparece uma constante aí, né? Aliás, não aparece, vai aparecer uma constante menos rho zero R3 sobre 3 epsilon zero mais uma constante que eu vou chamar de menos A1, tá? Só para tirar o sinal para ficar parecido com isso aqui, tá? Daí divide por R2, integra de novo, integral de dφ dr da φ, né? E aparece uma segunda constante B1, certo? Então aqui você tem a solução, assim, φ1 igual a... Oi? Oi? Entendi. É verdade, A1 sobre R2. A1 sobre R2, certo? Então isso aqui vai dar R2 sobre 6, né? E agora vai ser o A1 sobre R, né? Já foi feito antes já. Mais o B1, né? Então você tem 4 constantes, tá certo? Então, como eu falei, já falando sobre isso antes. Temos aqui, então, 4 condições de contorno para ser utilizadas, né? Então, você tem A1, B1,